Há semanas, a Ucrânia vem executando uma ofensiva precisa contra a infraestrutura energética da Rússia. Drones de longo alcance atacam refinarias de petróleo, interrompendo operações e reduzindo até 20% da capacidade de refino do país. Mas não é só o petróleo que está na mira, menos o gás também virou alvo. Em 8 de setembro, Kiev realizou 3 ataques coordenados contra gasodutos estratégicos, atingindo ao mesmo tempo as linhas de exportação que financiam o esforço de guerra russo e os dutos que abastecem cidades como Pensa. O resultado foi um golpe duplo, impacto direto na economia e desconforto para a população local, que enfrentou explosões em plena madrugada. As autoridades russas reagiram como de costume, tentando controlar a narrativa, mas desta vez a justificativa oficial foi ainda mais difícil de acreditar. Disseram que os estrondos foram exercícios planejados. Para os moradores que viram o céu iluminado pelas chamas, essa versão soou absurda. E poucas horas depois, novas explosões foram registradas na região de Saratov, atingindo o oleoduto Kuibychev-Lysychansk, responsável por transportar 82 milhões de toneladas de petróleo por ano, parte dele destinado às tropas que ocupam a Ucrânia. Esse não foi um caso isolado. Em agosto, a Ucrânia já havia lançado um drone kamikaze contra a estação de bombeamento do oleoduto Druzhba, interrompendo temporariamente o fluxo de combustível. Dias depois, outro ataque atingiu dutos que abastecem Moscou, causando filas nos postos de gasolina e possivelmente reduzindo o envio de combustível à linha de frente. 3 ataques em menos de um mês, todos em alvos críticos, revelam um padrão. Claro, Kiev está levando a guerra para dentro da Rússia de forma inteligente, sem causar baixas civis em massa, mas gerando pressão política e econômica sobre o Kremlin. Os números confirmam essa pressão entre 2021 e 2025. A receita russa com petróleo e gás caiu quase 47 bilhões de dólares em meio a sanções, descontos forçados e colapso do rublo. Em março de 2025, a arrecadação caiu 17% em relação ao ano anterior, representando uma perda de bilhões para os cofres do governo. Em julho, a situação piorou. As receitas caíram 28% em um único mês e as exportações de gás para a Europa atingiram o menor nível desde os anos 1970. O próprio Ministério das Finanças da Rússia revisou suas projeções para baixo, reduzindo em 25% a expectativa de receita com petróleo e gás para o ano. Essa queda não poderia vir em pior momento. Moscou precisa de recursos para manter a guerra, e cada ataque que danifica oleodutos ou gasodutos consome tempo e dinheiro para reparos. Enquanto isso, a economia dá sinais de fraqueza. O PIB cresceu apenas 1% no segundo trimestre de 2025, bem abaixo dos 4% de 2024, e a previsão de crescimento para o ano foi reduzida. Além do impacto financeiro, há também um efeito psicológico. Quando a população acorda com o barulho de explosões e vê o abastecimento de combustível falhar, a guerra deixa de ser um conflito distante. O próprio Putin admitiu em setembro que o país enfrenta a escassez de gás no extremo oriente russo. Para um governo que insiste em dizer que está tudo sob controle, essa é uma confissão reveladora. Os ataques também têm um efeito simbólico. Desmontam a imagem da Rússia como fornecedora confiável de energia. Desde 2022, Putin tentou transformar o petróleo e o gás em armas de chantagem política contra a Europa. Mas o bloco europeu reagiu, reduziu sua dependência e agora caminha para eliminar totalmente as importações russas até 2027. Isso deixa Moscou
cada vez mais dependente de poucos clientes como a China, e cada novo ataque aumenta o custo de manter essas exportações. Para Kiev, o objetivo é claro: cortar o fluxo de dinheiro que financia a guerra. Para Moscou, isso representa um desafio crescente. Cada reparo exige recursos que poderiam ser usados no fronte. Cada noite de explosões desgasta a moral dos soldados e da população. A pergunta que fica é: até quando o Kremlin conseguirá sustentar essa guerra enquanto sua principal fonte de receita é sabotada sistematicamente? E você, o que acha dessa estratégia da Ucrânia? Esses ataques são decisivos para enfraquecer a Rússia ou podem escalar ainda mais o conflito? Deixe seu comentário, curta o vídeo e inscreva-se no canal para acompanhar nossas próximas análises sobre os desdobramentos dessa guerra que mudou o mundo